Creio que nós todos concordamos que o nosso mundo é um mundo em desordem. Se é um mundo em desordem, há algum nexo, enquanto nós caminhamos no meio dessa bagunça ou não. E nós queremos pensar nesta quarta-feira e nas próximas sobre o nexo da fé, ou da sua fé, no mundo em desordem, ou na desordem do mundo. Nós vamos olhar o livro de Abacuque, lá no Velho Testamento, depois dos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, vêm os profetas menores. E logo lá mais à frente você encontrará entre os menores Abacuque. E nós vamos então meditar nesta mensagem tão próxima das nossas experiências enquanto caminhamos neste mundo. Abacuque foi um profeta que viveu então ali, volta de 600 anos antes de Cristo, no momento chave da nação de Israel, povo de Deus no Velho Testamento. E nós vamos ler então de Abacuque capítulo 1, do verso 1 até o verso 5 do segundo capítulo. Abacuque 1, a 2, 5. Vamos atentar para a palavra de Deus nesse trecho aqui do livro de Abacuque nesta noite. E continuaremos nas próximas quartas-feiras. Os profetas escrevem muitas vezes numa linguagem mais poética, e eles elaboram, são discursos, e muitas vezes nos perdemos um pouco, mesmo porque vem de outros tempos, vem de uma outra língua muito diferente da nossa, e culturalmente nós ficamos um pouco perdidos às vezes com a forma deles elaborarem as coisas. E também nós vivemos tempo em que nós não temos muita concentração, nós não conseguimos atentar de forma mais delongada e somos exigidos pela palavra isto. Mas se conseguirmos, somos beneficiados, porque aí é que começa a haver a reflexão verdadeira. Nós estamos sendo condicionados por uma mídia e uma forma de informação que é superficial, rápida, amontoada, volumosa, mas sem reflexão, sem entendimento realmente. E nós vamos então ler aqui um texto do profeta que é dessa natureza e exige de nós, então, este cuidado e até paciência na leitura para ouvir o que ele diz. Nós vamos ler então a palavra de Deus agora. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso meio e que o nosso coração se abra para a palavra. Amém? No primeiro verso, é apenas uma apresentação, diz a advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí então começa Abacuque a falar. E é interessante que o livro de Abacuque, diferente dos outros profetas, não é Deus falando com o povo, mas através do profeta, mas o profeta representando o povo diante de Deus. E desta forma então Deus encaminhando as coisas. Há uma dinâmica diferente dos outros profetas. E agora então Abacuque começa a falar ao Senhor, e poderíamos chamar esse primeiro trecho de a primeira queixa de Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Ele vai se queixar diante de Deus, algo que talvez você já deve ter feito muitas vezes também. E ele diz assim no verso 2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Parece familiar? Lembrando que nosso irmão Abacuque viveu alguns séculos antes de Cristo. O mundo não muda, o ser humano não muda. Por isso que a palavra de Deus, inclusive, por essa razão também, ela é sempre atual. Inventamos máquinas e tudo mais, mas o ser humano é o mesmo. Agora, que momento é esse quando ele leva essa queixa a Deus? Há um momento marcante na história de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento, quando
a nação única se divide em dois reinos, se separa. E surge o reino do sul e o reino do norte. Abacuque está no reino do sul, onde está Jerusalém, inclusive, onde fica Jerusalém. E ele está falando então do que acontece ali, no reino do sul. O reino do norte, provavelmente nos dias de Abacuque, já havia sido subjugado pelo império dos ninivitas, da Síria, e já não estava ali, ou estava para acontecer. Sobrou o reino do sul, onde ele habitava. E agora ele olha o reino do sul e olha o que tem acontecido, porque o outro reino já se foi, possivelmente, ou está para ir. E aí ele olha o próprio povo de Deus. Ele está falando agora do povo de Deus. E ele entende que a situação é triste e caótica entre o povo de Deus. E ele tem uma queixa, não é? Até quando gritarei a ti violência sem que me traga salvação? Ele quer uma intervenção de Deus, no povo de Deus. O teu povo, Deus, está andando de forma desordeira, imoral, injusta. Faz alguma coisa. Estou clamando, o Senhor não faz nada. Primeira queixa de Abacuque. Agora a resposta do Senhor, no verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm pronto para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Deus respondeu a Abacuque. Você está ocupado, eu vou fazer algo. O povo está longe de mim, estou trazendo os babilônios, o poder vizinho aqui, poder implacável, terrível. Eles vão ser o castigo, eles vão ser a correção. Eles estão vindo. Agora então, diante da resposta de Deus, Abacuque vem com a sua segunda queixa. Ele tinha uma, Deus responde, isto leva ele a uma outra queixa. Verso 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. A queixa de Abacuque. Por que ficas calado enquanto os ímpios, no verso 13, por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles?
Reclamou que Deus não fazia nada com o povo dele em corrupção e maldade. Deus diz: eu estou enviando o castigo, os babilônios. Aí ele fica confuso de novo e diz: como? O Senhor vai usar os ímpios para punir o seu povo? Outra crise dele. E suscita esta queixa, então, dele diante de Deus. Reclamou uma coisa, Deus respondeu, ele entrou em outra confusão e se queixou novamente. Mas aí no verso 1 do capítulo 2, diante de toda essa situação, ele reage, se posiciona com esta atitude: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Em 2003, aliás, saiu o filme Bruce Almighty em inglês, e em português eu creio que o título era O Todo-Poderoso. Um filme interessante, vale a pena assistir, com Jim Carrey como um âncora de programa de televisão, com o nome de Bruce Nolan, e também Morgan Freeman, na figura então de Deus. E então Jim Carrey como Bruce Nolan vai procurar um emprego numa estação de televisão e chega a até ser cogitado a contratação dele, mas ele perde emprego porque acham que ele é engraçado demais para ser âncora. E dali então ele parte por uma série de revoltas, inclusive em relação a Deus, é claro, porque que as coisas não estavam dando certo para ele, as coisas tinham que estar em ordem, está dando tudo errado na vida dele. E então, quando ele está com essas queixas também, Deus se manifesta a ele, então, na figura aí do ator Morgan Freeman. E começa aquela história que você conhece muito bem se você já assistiu o filme. Deus dá a Bruce Nolan, então, que estava reclamando que as coisas não estavam sendo como eles deveriam ser, não estavam em ordem. Deus dá a ele a autoridade para fazer por um tempo o papel dele. Deus, você vai atender as pessoas e as necessidades do mundo e colocar as coisas em ordem. E aí o filme então decorre com Bruce Nolan no lugar de Deus, entendendo que as coisas não são tão simples quanto a capacidade humana pensa que são. E que o mundo e as suas vertentes, e a história, a situação das coisas são muito mais complexas. Extrapolam totalmente o entendimento humano. Bem, nosso amigo Abacuque aqui, profeta, lá no Velho Testamento, em 6 séculos antes de Cristo, vive um momento de Bruce Nolan. Um momento quando ele também questiona Deus, que as coisas não estão indo do jeito que ele achava que deveria ir. Deus não está fazendo do jeito que ele achava que deveria fazer. As coisas estão desordeiras e Deus não está pondo em ordem. E eu estou entendendo tudo como deve ser feito. E eu vou reclamar para Deus, e reclamando estou praticamente dizendo a Deus: é assim que faz. O Senhor não está fazendo. Olha a minha vida, olha o meu povo. O Senhor não está fazendo nada. Coloque em ordem todas as coisas. E então, aí ele leva a sua reclamação, então a queixa a Deus. Momentos difíceis, ali na regional, na situação dos povos, as nações, momento de muito movimento. Israel, o antigo Israel unificado, dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se afastou de Deus, apesar dos profetas terem avisado do perigo, e chamaram ao arrependimento, não caminharam por aí. Finalmente, os assírios, povo vizinho, invadiu e os levou cativo. Ficou o reino do sul por algumas décadas.
até que chegou o momento quando a Babilônia vem e invade, porque o reino do sul também persevera em caminhos longe de Deus, como diz Abacuque aqui, a injustiça estava imperando, a imoralidade estava imperando. E Abacuque está aí nesse momento de transição, e então tempos antes dos babilônios virem para invadir a sua terra. E ele coloca diante de Deus, então, o quadro da sua nação. E aí é que nasce, então, a sua queixa. O que é que a palavra de Deus fala a você nesta noite? Você que vive também num mundo em desordem, como Abacuque viveu. Você que olha a sua volta, olha a sociedade, escuta as notícias e diz, não é possível. Até onde essas coisas vão, do jeito que estão indo? Não só o Brasil, mas o mundo todo. E você talvez já se sente também atingido na sua vida em particular, ou casos, situações têm cercado o seu caminho, você tem encontrado adversidades, e você pergunta também sobre a sua vida, ó Deus, o Senhor não está vendo as injustiças à minha volta, no meu círculo, e as situações num povo à minha volta, pessoas à minha volta que não temem o Senhor não vai fazer nada, o que o Senhor vai fazer com tudo isto? E talvez há queixas, há questionamentos no seu coração, há até uma súplica para que Deus intervenha. Como é que podemos sobreviver então diante da nossa crise com o nosso mundo? Como Abacuque entrou nesta crise por causa da situação do mundo ou até do círculo onde você habita, do seu lidar na sua vida. Esse texto nos diz, sobreviva sua crise através da fé. Você pode sobreviver à sua crise através da fé, e a única forma de realmente sobreviver à crise é através da fé. E a crise que nós vivemos como mundo, particularmente como país, e quem sabe até o seu círculo, é uma crise que pode ir mais longe. Será que nós vamos poder sobreviver a estas crises? Sim, a sua crise pode ser ultrapassada através da fé. A fé leva você a extrapolar a crise, ao que a crise é. Então, aprenda a sobreviver à sua crise através da fé, com a experiência de Abacuque e a atitude dele. Sua fé é passível de crise. Lembre-se disto. Aconteceu com Abacuque e pode acontecer com você. Quando falamos de Abacuque, estamos falando de um profeta. O que aconteceu com o profeta? O profeta olhou o mundo, pensou em Deus, a sua teologia, o seu entendimento de Deus, e olhou o seu mundo, situação sociológica, e um mundo então corrupto, um mundo sofredor. Como é que fica um Deus reto, um Deus justo em relação a este mundo? E aí a conta não fechou, ele entrou em crise. Então, se Abacuque, um profeta, um homem de fé, entrou em crise, deixe-me dizer que todo ser humano, todo cristão, em você inclusive, é passível de entrar em crise, diante da situação que o cerca. E olhar e dizer não tem respostas, falta respostas, etc. Então preste atenção nisto, preste atenção. Se a crise bate ao seu coração, porque se você não entender isso, é capaz de a crise levar você a abandonar a sua fé e você ser, então, submerso, envolvido nesta crise, e triste será o seu dia, triste será o seu futuro. Sua fé é passível de crise. Lá está Abacuque olhando para aquilo tudo e vai a Deus, ó Deus, olha a injustiça, olha a imoralidade. Sua fé pode limitar o governo de Deus. Cuidado, a sua fé tem limites, sim. Nós somos como ou precisamos ser até como aquele homem que encontra Jesus, Deus pede a Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Nossa fé não é aquela fé que deveria ser, ou não é aquilo que ela deveria ser. E aí o que nós podemos fazer com muita facilidade é fazer o que Abacuque fez. Limitar Deus pela sua fé. Olha a situação, pensa em Deus e faz uma equação de acordo com a proporção da sua fé. Está tudo errado, está tudo abandonado. Deus não está fazendo o papel dele. Cuidado, limitou os recursos de Deus. A fé limitada de Abacuque limitou os recursos de Deus. A fé limitada de Abacuque limitou o tempo de Deus. A fé limitada de Abacuque limitou Deus ao seu limite de opções. Nós temos algumas alternativas, olhamos uma situação e pensamos, bem, tem essa saída, tem essa e tem essa. 3.
E Deus só tem 3 também, porque eu só vejo 3. Nunca entendemos que as nossas opções alternativas, seja uma, seja 3, Deus não está sujeito ao nosso limite de alternativas e opções quanto a saídas e soluções. Então a fé, no seu limite, não pode limitar o governo de Deus, o controle, a soberania de Deus. Cuidado para você não medir as possibilidades de Deus segundo a medida da sua fé. O contrário deve acontecer. O governo de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus é que precisa esticar a sua fé. Mas nós fazemos de forma contrária, de forma muito comum. Abacuque fez, e eu e você fazemos. Sobreviva então a sua crise através da fé. Mas preste atenção, sua fé é passível de crise. E sua fé pode limitar o governo de Deus. Fique atento a essas possibilidades, porque são possibilidades que vão trazer problemas para você, como trouxe para Abacuque, e trouxe muita perturbação para ele. Sua fé precisa expandir em perspectiva. Nem sempre as respostas e soluções são imediatas, como nós entendemos que devem ser, ou pensamos que se não for imediata, não há solução. Imediatismo é algo mais comum a mim e a você. Aliás, se nós olharmos as Escrituras e pensarmos como Deus age e o plano de salvação dele, você percebe que Deus não tem pressa. Nós temos muita pressa de soluções. Deus não tem pressa, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Atenas, em Atos capítulo 17, naquele sermão dele no Areópago, diz que Deus, não levando em consideração os tempos da ignorância, anuncia agora. Então nós temos aí este mundo tão tumultuado e Deus estendendo o período da graça, a oportunidade do arrependimento. Se dependesse de nós já iríamos fulminando um aqui na esquina e outro ali, cuidando de todo mundo. Mas graças a Deus porque Ele não faz assim, porque se Ele tivesse feito assim, eu não teria tido a oportunidade de ouvir sobre a graça. Então, a nossa ansiedade não é a ansiedade de Deus, nem sempre respostas imediatas. Cuidado, a sua fé precisa expandir em perspectiva. É preciso submissão à espera diante de Deus. Abacuque finalmente entendeu que precisava aguardar na presença de Deus. Submeter as opções que Deus tem, não as opções que eu tenho. Deus possivelmente não vai agir conforme as minhas opções, Ele deve ter outras. É preciso esperar, mas não esperar pelo esperar. Não estamos falando aqui daquela virtuosidade humanista. Aprenda a esperar e fica esperando. Não, esperar no Senhor, esperar porque Deus está olhando e Deus tem um plano e Deus vai fazer. É esperar com propósito, não esperar pelo esperar ou esperar no nada. Esperar no Senhor é perseverar com o Senhor. Se eu espero no Senhor, eu continuo confiando nele e aguardando nele. Isto é, esperando o momento e o jeito dele. Sua fé precisa expandir em perspectiva. Quando se fala em fé, em muitos círculos religiosos, é sempre pensado em termos de algo imediato. O que é fé? Você faz, fala, ora, alguém tem um poder, bum, acontece. Tudo como nós queríamos. Mas nós entendemos que a fé precisa nos levar a uma perspectiva mais ampla, porque Deus tem um controle e um governo muito mais amplo. E aquilo que parece para nós algo que precisa ser imediato, e se não for imediato, não tem solução, tudo vai se perder. Não é assim com Deus. Deus não vai se complicar, porque Ele aguardou mais de 10 anos e não fez hoje como eu gostaria. Eu, humano, talvez me complique nas minhas coisas, mas não Deus. Deus continua trabalhando no mundo e nas nossas vidas e não perdeu o controle. Sua fé precisa expandir em perspectiva. Aguardarei, diz finalmente Abacuque. Vou subir a torre, a muralha e vou aguardar.
Abacuque entendia que era tudo já, de uma dada forma, e não era assim. Vou aguardar. Sua fé precisa descansar, ou ela descansa na soberania de Deus. A fé precisa descansar na soberania de Deus, e a soberania de Deus, na sua fé, traz descanso ao seu coração. É isso que Abacuque precisou aprender aqui, e ele aprendeu em grande medida, nós vemos na atitude dele. Lembre-se que não saber a resposta não é ficar sem resposta. Por que não? Como? Não saber a resposta não é ficar sem resposta, porque Deus é a resposta. O fato de eu não saber a resposta quer dizer que eu não conheço a resposta, mas não quer dizer que Deus não conheça a resposta. E nós medimos Deus por nós. Deus sabe. A resposta é conhecida por Deus. A resposta desconhecida de mim está com Deus e Ele conhece. Vou subir à torre e vou aguardar. Vou aguardar o que o Senhor tem para mim. Deus é a resposta. Por isso é que faz sentido aguardar, esperar e confiar no Senhor. Não esperar por esperar. Eu sou paciente, vamos aguardar, porque a vida ensina a gente que tem que esperar um pouco, não é? Não, esperar no vazio, não. Eu estou esperando no Senhor. Eu estou esperando num Deus que continua no controle. Um Deus que não fica sem resposta. Um Deus que não se limita às minhas opções. Um Deus que não se limita aos meus tempos. Um Deus que não vive 70 anos, como eu. Faz sentido aguardar e confiar quando a fé está presente. A fé sustenta e a fé orienta. Me mostra que atitude ter, como me postar diante da crise. Em desespero? Não. Em imediatismo? Não. Mas com um coração que descansa no Senhor, sabendo que Ele é maior do que a crise. Louvado seja Deus. A fé sustenta e me orienta. Me diz que atitude ter, como olhar a crise, para onde olhar. A fé me protege do desespero. A situação era para ser desesperadora e Abacuque está entrando em crise, mas há um momento em que ele diz: eu vou me colocar lá na torre e aguardar e ver o que o Senhor tem para dizer e o que o Senhor vai fazer. Queixei-me uma vez, ele veio com uma resposta, ainda não fez sentido para mim, e finalmente, como um Bruce Nolan, Abacuque parece que percebe que o mundo é um pouco mais complicado. Deixe Deus, vou deixar Deus ser Deus. Eu vou me colocar no meu lugar. Lá da torre eu vou ficar, lá eu vou aguardar no Senhor. A fé protege do desespero. A fé leva então ao quietar e a aguardar. Sua fé descansa na soberania de Deus. Então, fé não é colocar um plano e condicionar Deus a esse plano, e então fé é algo que força Deus a fazer conforme o meu plano e a hora que eu quero. Não, a fé realmente é entender a grandeza de Deus, maior do que as situações, a história e as nações do mundo, e meu coração descansar na soberania dele, acima de tudo. Abacuque se recolhe e vai aguardar. Alguém aqui nesta noite, ansioso, desesperado, diante da crise, confuso, crise de vida, crise com o mundo. Você é do Senhor em Jesus Cristo, hoje e eternamente. Um Deus Senhor da história da sua vida e da história da humanidade. E a sua vida em Cristo está na história de Deus. Que a sua fé o leve a descansar no Senhor. Vamos orar.